Olá, meu nome é Loreta, ginecologista e obstetra. A gente está aqui em mais um Lorecast e hoje a nossa convidada é a doutora Diná Ribeiro, que é nutróloga pela Abram, é a coordenadora e professora lá na pós-graduação de Nutrologia e Envelhecimento Saudável da Premium. Eu fiz nutrologia com a Diná e envelhecimento, na época chamava Envelhecimento Saudável, agora é Medicina Integrativa lá na Premium. Esse aqui é o Lucas, que todo mundo conhece, como mês passado ele não se comportou, ele foi excluído do episódio. Eu me comportei direitinho, eu voltei, então eu sou o Lucas Caseri, sou médico do esporte, sou fisiatra e é um grande prazer poder conversar com a Diná e com a minha chefe aqui também. Agora sou chefe? Pô, não sabia. Muito bem, Diná, conta pra gente como que você trabalha, como é a sua experiência profissional para as pessoas poderem entender a importância de ter você aqui hoje. Então, eu sou nutróloga e além disso eu coordeno pós-graduação e sou professora, né, da pós em nutrologia e da medicina integrativa. Então, lidar com essa área de suplementação, nutrição, né, cuidados com a saúde em geral é minha rotina, é meu dia a dia. Pra vocês terem uma ideia, eu faço parte do ambulatório lá do implante e uma parte das pacientes Sim. acabam passando com você lá. Eu queria começar assim, com uma coisa que eu tenho um pouco de dúvida, assim, qual é o conceito de uma inflamação de baixo grau? O que é uma inflamação de baixo grau? Então, só para as pessoas entenderem melhor, uma inflamação aguda, por exemplo, você cortou o dedo, fica vermelho, inflamado, isso é uma inflamação aguda. E a inflamação é um processo de defesa do organismo. O problema é quando essa inflamação ela é sustentada, ela não tem uma pausa, né? Então, hoje a gente chama isso de inflamação de baixo grau. Ela é um pouco menor, a gente não percebe uma inflamação, vermelhidão, nem nada, mas ela está ali fazendo o maior estrago no nosso organismo. E existem vários mecanismos para isso. Posso seguir? Deve. Tá. Então, por exemplo, existe um receptor nosso, que é o Toll-like receptor, que ele está dentro da célula nossa. Tá? E existem vários agentes que podem estimular esse receptor. Vírus, bactérias, radiação ionizante, algumas substâncias tóxicas, por exemplo. E a partir desse estímulo, você vai estimular no centro da célula um receptor chamado NF-kappa-beta. E a partir desse estímulo, que eu digo que ele é como se fosse um interruptor, a partir do momento que você clica nele, várias cascatas inflamatórias, elas acontecem. Então, imagine isso, por exemplo, numa célula tumoral, né? Então, pode ser um estímulo, a inflamação de baixo grau, ela pode ser um estímulo para fazer um tumor, por exemplo, né? Outra condição clínica bem interessante, que é quando a gente tem alteração da flora intestinal, numa desbiose, que é conhecido como desbiose, ou crescimento bacteriano, anômalo também do intestino. Essas bactérias negativas, elas produzem uma substância que é um lipopolissacáride, que é chamado de LPS. Essa substância consegue atravessar a barreira do intestino e cair na corrente circulatória. Olha que coisa maluca isso. E a partir disso, essa substância vai lá naquele receptor que eu disse, que é o Toll-like receptor, e assim continua também a cascata da inflamação. Então, hoje, esse tipo de inflamação, por exemplo, a SLPS, ele também faz com que a inflamação aumente e bloqueia o receptor da insulina. E a partir disso, a gente começa a ter resistência insulínica, pré-diabetes, diabetes e todas as comorbidades que vêm para a síndrome metabólica. Então, a partir de uma inflamação de baixo grau, eu posso ter vários eventos, né, inclusive doença cardiovascular também, com inflamação da parede dos vasos e a formação da placa, da oxidação da LDL. Imagina, por uma flora intestinal alterada. Então, assim, é importante a gente falar disso, né, e fala, mas como é que a gente vai resolver isto? Como é que a gente vai fazer o diagnóstico? Tá, o diagnóstico, a gente tem marcadores, né? Então, proteína C reativa, um VHS, um fibrinogênio, uma homocisteína alterada, né? Então, a gente tem pistas disso. Uma resistência insulínica, por exemplo, você faz uma glicada que está alta, o paciente já está inflamando. Então, o ideal seria a gente ter atitudes preventivas que ele nem chegasse nesse ponto, né? Mas não é isso que acontece na realidade. O paciente, quando chega, ele está altamente inflamado. E é interessante porque, assim, a obesidade em si é uma patologia inflamatória. Mesmo que os exames ainda estejam normais, né,
o adipócito, que ele está muito cheinho, ele atrai substâncias inflamatórias, células, né, polimorfonucleares, e vai fazer mais ainda essa cascata de inflamação. Então, como é que a gente lida com isso, né? Ter um estilo de vida mais saudável. Parece que a gente bate nessa tecla 24 horas e fica meio que banalizado isso, né? Mas o exercício físico moderado, regular, ele consegue desinflamar a pessoa, ajudar nesse processo, né? E baixar esse estímulo na realidade. Porque você não consegue zerar a inflamação e nem deve, porque ela também tem o papel fisiológico dela, né? Uma alimentação melhor, rica em orgânicos, frutas e verduras, alimentos integrais, porque tem mais nutrientes, mais antioxidantes, também consegue reduzir essa inflamação de baixo grau, né? Outras coisas que eu acho que são até mais difíceis para o paciente fazer é administrar estresse, né? Então, todo esse estímulo simpático que a gente tem é péssimo para a nossa saúde. Então, recuar sabe, meditar, que nem que seja com oração, não importa, sabe? Isso é muito importante para a gente regular esse sistema inflamatório, né? Mas as pessoas não fazem isso, elas preferem tomar comprimidos, cápsulas e seguir a vida. Uma injeção cara, né? Sim. Certo? Isso acho que isso é a beleza, né, do diagnóstico, porque me parece muito mais, acho que talvez as pessoas entendam isso, é um ambiente inflamatório e um estilo de vida que tende ao inflamatório, Sim. que são várias pequenas coisas, né? Sim. E não vai geralmente te dar alguma coisa muito grave rapidamente, né? Não. Por exemplo, a aterosclerose, né? Depositar gordura nas E você artérias. sabe, Lucas, que A base é inflamatória, que tem né? um trabalho bem bonito de 2023 fazendo um link, né, entre ultraprocessados e doença cardiovascular. E é muito interessante porque passa por esse mecanismo, né, de destruição da flora intestinal, né, e um aporte maior, né, de substâncias tóxicas, né, aumentando, né, os riscos de doença cardiovascular. E não estamos falando só da LDL, só do colesterol, não. São outros mecanismos, né, que estão associados. Então, o fato de comer ultraprocessado vai reduzir sua vida, isso é fato. Então, gente, sabe, descasque mais, desembale menos, porque isso é uma verdade. Faça exercício, durma bem, Faça se exponha ao exercício, sol. durma bem. Parece a receita da vovó, mas né? você sabe tomar... que essa coisa do sono, né, é uma coisa muito importante. Na realidade, dormir é um avanço em processo evolutivo, né? A gente não dorme, não está perdendo tempo. Então, eu falo para meus pacientes, quando você dorme, o pessoal da manutenção entra no seu corpo. Ai, tá? que bonitinho. Eu digo assim, então o seu DNA é regenerado, os seus hormônios são liberados de maneira adequada. Então, a pessoa que tem privação de sono, ela está num patamar de doença muito maior. Tá? Então, as enfermeiras, os enfermeiros, as pessoas que dão plantão, então imagina a classe médica, né? Que fica 24, Que 36 fique viriando, você entendeu? No outro dia, essa pessoa, ela está acabada. Primeiro que ela produz menos testosterona. Imagina Também. um homem fazendo isso várias vezes por semana. Por isso que a gente pega homens tão jovens, né? Com testo baixa. Né? Fora que aumenta o risco. No outro dia, a pessoa está com mais fome, ela quer alimentos hiperpalatáveis. Ela não quer comer salada, ela quer comer um hambúrguer, um doce. Né? E é fato, o aumento da ingestão calórica pode aumentar até 500 calorias no outro dia. O seu cérebro sabe, né? Ele Seu fala, você está cérebro cansado. sabe. Eu falo, é engraçado, né? A gente não sente A gente precisa de calorias, de energia, Sim. né? Mas ninguém sente vontade de comer 200 Alface. gramas de coco. Não. Ou de tomar meio copo de azeite. Você sente vontade de comer alguma coisa que o seu cérebro já entendeu que sabe? tem um carboidrato lá, de preferência um açúcar ninguém quer comer rápido, alface, né? Sim, sim. Salada, imagina, né? Então, essa cronodisrupção é uma coisa muito séria, né? Muito séria, né? E porque, outra coisa, vai baixando a melatonina, né? A melatonina é um grande gerenciador nosso, hormonal, do nosso ritmo circadiano, e além disso, ele é um grande antioxidante. Então, naturalmente, todas as suas defesas vão caindo. Então, quando eu tenho um processo inflamatório, não existe um segredo, um tratamento revolucionário. Esse tratamento seria pela dieta e orientação ou a infusão de suplementos endovenosos ajuda essas pacientes? Em alguns casos, sim, Loreta. Tá? Eu acho que deixa eu interromper, porque muita gente, né? fala assim, o que é injetável é ruim. Eu acho que o que é injetável e desnecessário deve ser ruim, mas deve ter uma aplicabilidade. E outro dia alguém falou,
Acho que foi alguém na internet que trata com medicina baseada em evidências. Foi o André Rizzuti. Ele falou exatamente isso. Falou assim, não é que o injetável é ruim, que muitas vezes existe uma hiperindicação, Sim, na acho verdade. que é um E qual é o abuso, né? momento da indicação? Então, quando o paciente, por exemplo, tem uma péssima absorção intestinal, né? E como você sabe disso? Dá pra gente saber pelos níveis, pelo recordatório alimentar. Às vezes a dieta é muito não tem ruim, fibra, né? Não tem antioxidante, fibra, fitoquímico, não né? tem Tem nada. bastante coisa Tá? Então, às vezes você devendo. tem uma certa urgência de melhorar isso, tá? Então, um ácido alfa-lipoico, por exemplo, que é um grande antioxidante, ele meio que desemperra os receptores de insulina, tá? Seria uma indicação, uma coenzima Q10, bem aplicada, né? Então, assim, tem cápsulas também, né? Dá para a gente usar cúrcuma, resveratrol, mas eu quero que as pessoas entendam que o alimento é um combo perfeito. Ele traz várias coisas boas, mas as pessoas, elas insistem em comer mal, ou não comer, né? Acho que a maioria Certo. insiste em não comer. Sabe? Então, assim, a gente tem necessidades básicas para manutenção de saúde, né? E o fato, tem muita gente magra muito doente, tá? Não é só o fato, é só o gordinho que está doente, está inflamado. Não, tem muita gente magra muito doente, né? Então, você vê que uma coisa, a atividade física não é para ser extenuante, é uma Exato. atividade física regular. Não é para a pessoa se matar 10 horas na academia, né? Então, tem paciente que você tem que tirar, fala, para, menos, está piorando a sua inflamação. Porque você se desgasta também. Se você não tiver um aporte adequado, esse quadro clínico só vai piorar. Isso é muito legal, né? Eu vim do triatlon também, né? Então, os esportes de ultra endurance, né? Que tem muita desidratação, muita produção de radicais livres, Nossa. né? Você tende, teoricamente, a tentar estimular algumas enzimas, né? De glutationa, Sim, a superoxidodismutase, que isso, teoricamente, seriam nossas defesas antioxidantes. Só que o estresse oxidativo, né? O quanto que você produz desses radicais livres é tão grande que o nosso corpo não dá conta. Aí, muitas vezes, você tem que suplementar, só que quando você suplementa, você também impede o corpo de produzir naturalmente, né? Então, quando você tira o suplemento, esse indivíduo está em um risco muito grande porque Muito ele está grande. sem as suas defesas antioxidantes. É né? complexo isso, Então, a né? atividade física moderada é geralmente a ideal. que é mais É a mais indicada. indicada, sem E só dúvida. quem pensa assim, a Dani, né? A Dani Mazzucco também pensa muito assim. Às vezes a pessoa chega tão ruim, né? Tão do ponto de vista metabólico detonado, vamos falar assim, que o injetável ou uma suplementação aguda, na verdade, você como se fosse trata um aquilo resgate, ali primeiro, né? e aí, ao mesmo tempo que ela vai modificando, Sabe? né? Então, eu acho que muito ainda vai se descortinar em relação a isso, né? Porque até anos atrás a parenteral também era, meu Deus, não se fazia nada de parenteral. Olha como evoluiu, sabe? Então, a gente sabe que a medicina tem disso, né? As verdades são transitórias. São transitórias, isso é verdade. Quer fazer uma... O que você quer que eu pergunte? Vamos falar da mulher em menopausa, né? O que eu ia falar é assim, né? Para o pessoal tomar cuidado, porque a gente acha que a alimentação é só coisa boa, né? Não, na verdade, a alimentação é um grande estresse para o nosso organismo também. Também. Né? Então, até na natureza, né? Quando o bicho acontece alguma coisa, a primeira coisa que ele faz é ele ficar em jejum, né? É ele parar de comer. E a gente... mas isso foi interessante. Se você come que errado... aquilo ali é um estresse para você ter que digerir. Comer muito à noite, por exemplo, pode atrapalhar o seu sono. O sono foi feito para dormir, não para ficar fazendo digestão, né? Uma refeição muito copiosa, muito grande, né? E jejum prolongado? Qual a finalidade? Então, essa pergunta, porque todo mundo quer fazer jejum. Assim, jejum intermitente, ele tem as indicações dele, eu acho bastante interessante, né? Porque é uma maneira também de você baixar a insulina. Porque o estímulo é menor, o pâncreas dá uma repousada, o fígado também. Não vamos esquecer que o fígado é o grande órgão que te desintoxica. Então, menos comida chegando, menos coisa tóxica chegando, é um descanso para o organismo. Então, dá tempo dele dar uma faxina, se recuperar. Mas ele tem que ser bem conduzido, não do jeito que a gente vê que as pessoas copiam da internet fazem de qualquer maneira, né? Então, vamos falar assim, isso é igual a restrição calórica? É complicado, a gente não tem um trabalho em humanos de verdade que siga humanos 20 anos em restrição calórica. Não existe, tem em animal. Tem primatas, tem né? primatas e Hayflick, tudo, você entendeu? Então, assim, ok, isso dá para repertorizar para humanos, já que são mamíferos também? Não se sabe ainda, certo? Mas é fato, né, que só envelhece muito quem é magrinho, né? Sim. O nosso amigo Marcelo Starling, né, coordenador. Ele vai viver 90 anos.
E é uma coisa assim, né? Você não observa na natureza alguém muito velhinho obeso. Não observa consegue. porque vai morrer antes. Geralmente, o que é observável nessas pessoas que são longevas, né, acima de 100 anos, é que elas comem pouco. Então, Não vamos que elas ver. não comam. Não que elas não comam. Certo. E aí eu acho que vai Elas- justamente de encontro a esses Isso. estudos dos primatas, né? Sim. Que eles fizeram restrição calórica, mas não deficiência Não calórica, deficiência, né? Mas né? assim, diminuir um pouco do que teoricamente seria o ideal para eles. E tem agora um movimento nos Estados Unidos, né, que é o Once Meal a Day, que é uma refeição Esse é o diária. Pronto. Né? O Não pessoal consigo brinca, ficar porque da assim. época de Jesus todo mundo comia só uma vez por dia, né? Ah, mas eu não consigo ficar uma vez ao dia comendo. Mas se você fizer um jejum de 16 horas, se fizer uma refeição bem farta pelas 3, 4 da tarde, lá pelas 8 você não vai ter fome, né? Isso é um movimento que está descortinando lá e está tomando vulto nos Estados Unidos. E chega aqui, né? E muita gente Essa é a faz o jejum verdade. errado, né? Faz. Então, assim, o jejum é do período que você não tá nem fazendo digestão. As pessoas comem às 10 horas da noite, né? E acham que até às 8 horas do dia seguinte, então você tem 12 horas de jejum. Mas na verdade não tem, porque você ficou 3, 4 horas digerindo o alimento. Digerindo. Então, bota não é mais, jejum, mais né? 12 aí, né? Para poder dar o horário. Tá? Agora, uma questão, por exemplo, mulher em menopausa. Tá? A mulher que não faz reposição hormonal. A falta do estradiol aumenta a interleucina 6, que é uma substância altamente inflamatória. Então, o fato da mulher estar em menopausa, ela já é inflamada. Só que ela vem mais inflamada, porque ela já chega com resistência insulínica, com diabetes, né? Então, a reposição hormonal, ela tem um caráter antioxidante, anti-inflamatório e protege a parte cardiovascular. Porque o estradiol, ele é regenerativo, Então, né? Ele não pode ser excessivo. Sim, lógico, mas ele tem esse caráter anti-inflamatório, né? Então, é bom que se diga isso, né? Porque as pessoas falam, mas não tem sintoma, não precisa de estradiol. Não é bem assim. É que não é isso que a gente fala, as pessoas não entendem. A gente espera, às vezes, 2 anos, porque a pessoa não tem sintoma, e às vezes você entra, ela tem uma reserva folicular pequenininha, você entra com estradiol, aquela mulher faz um hiperestrogenismo. Então, quando não tem muito sintoma e está no primeiro ano, às vezes a gente espera mesmo. Sim, mas porque, não é espera eternamente. Né? Né? E hoje você vê, né? Eu até vi um trabalho ontem, saiu, até tem um grupo de endócrino que eu participo, né? Falando já da reposição hormonal nas mulheres mais velhas, acima de 65 anos. Mas tem que tomar cuidado. Sim, tem que tomar cuidado, as doses são menores. Senão já começa todo mundo a Não, as repor. doses são menores e tudo, então já estão criando já, né? Dose. Todo um guidelines para isso, né? Para essa mulher nessa faixa etária. Nos meninos também, né? A deficiência de testosterona tá ligado diretamente com vários fatores da síndrome metabólica, Sim, né? Com a piora falta do perfil disso, glicêmico, piora do perfil lipídico também, Sim. né? Sim, piora a resistência aumento insulínica do no peso, homem, né? Porque sim. na mulher às vezes pode piorar, né? Não, na mulher piora. Sabe? No homem não, no homem beneficia muito, né? É que a testo é para o homem, que o estradiol é para a porque mulher. assim, o homem em obesidade, né, ele tem um bloqueio da produção de LH e esse LH é o que estimula o testículo a fazer testosterona. Então, se eu tenho essa questão inflamatória por causa da obesidade, eu também vou ter esse bloqueio. E a inflamação piora isso. Piora né? Então, isso. Você vê o a paciente falta de vai... testo piora a inflamação, e tem e a pacientes inflamação piora... que vai emagrecendo, você vai vendo a testo dobra. Certo? Então, isso acontece só com melhora de estilo de vida. É porque muitas vezes eu ouço muita gente falar assim, estava inflamada aí, não melhora da menopausa porque não absorve direito o hormônio. São coisas muito diferentes. Você dá o hormônio para melhorar o sintoma. Se a paciente não melhora, é porque ela está inflamada, mas a gente não tem na literatura esta orientação que... esta comparação em humanos, que estar inflamado diminui a absorção. É que você tem que entrar com o hormônio e tratar a inflamação. Não tratar a inflamação para depois entrar com o hormônio, como estão fazendo. Mas se a gente pensar, Loreta, imagina, se a inflamação atrapalha o receptor de insulina, ele deve atrapalhar também o receptor estrogênico e outros. Deve atrapalhar, é uma teoria. Sim, mas então, é o que a gente vê no dia a dia, né? A mulher que está muito acima do peso, que está muito inflamada... Não contraindica a reposição. Não contraindica, mas é a mulher que vai te dar muito mais trabalho. Talvez tenha que colocar uma dose maior para reduzir sintomas. E às vezes você nem consegue. Porque, na verdade, a menopausa, ela tem uma grande vantagem. Existe uma dose máxima. Mesmo se ela não melhora o sintoma, a gente não vai subir a dose. Não, tudo bem. Aí é o tempo dela perder peso. Mas uma coisa que, assim, é bem recriminável eu não dou o hormônio para a mulher e fico esperando ela emagrecer, fazer a dieta, né? É conjunto, não, né? é um conjunto, mesmo porque isso vai beneficiá-la. Né? A gente sabe que a reposição hormonal melhora a resposta ao emagrecimento também.
O estradiol, ele é responsável pela ingestão alimentar na mulher. Então, quando você tem estradiol baixo, tá? A sinalização da saciedade é alterada. Sim. Olha que coisa. Então, a mulher tem que comer mais para ela se sentir saciada. E o gasto calórico também, ele é muito atrapalhado, ele é reduzido na ausência do estradiol. Então, a mulher vai se beneficiar com a reposição hormonal, com certeza. E também não é para achar que vai repor hormônio que vai ficar magra, não. Não, Porque vai ter que consertar o estilo de vida também. Não, né? tem gente que chega lá assim, quero fazer a reposição porque eu sei que emagrece. Fala, não emagrece. Vai criar um ambiente favorável para que isso aconteça. Você primeiro você fecha a boca, coisas, aí depois, né? você emagrece. Certo, mas porque eu já vi coisas assim de alguns médicos americanos, mas as mulheres não querem perder peso, elas querem se sentir bem. Não, elas com certeza querem reduzir algo. Toda mulher quer emagrecer um pouco. Isso é fato, né? Pode estar seca, ela quer mais, né? Então, mas o estradiol é importante nesse aspecto. Muito, né? Eu fico meio preocupada nesse sentido. Eu queria que você terminasse esse bloco dando uma orientação de quem precisa procurar o médico e quem que precisa ficar alerta porque pode estar inflamado. Olha, é difícil só falar assim por clínica, né? Mas mais ou menos algum sintoma? Eu acho assim, se você não está se sentindo bem, certo? Vamos dizer que é inflamação, porque às vezes a gente vê isso no TikTok, nossa, ai meu Deus, você está cansado de inflamação. Não é bem assim, tá? Mas se os seus exames já começaram a dar sinais que não estão legais e tudo, se você não está se sentindo bem, se tudo que a gente falou aqui você não está fazendo, com certeza seu risco de estar inflamado é maior, certo? Isso é fato. Então, eu acho que tem que procurar o médico, se certificar disso. É que tem vários marcadores que não é da nossa prática comum, né? O fator de necrose tumoral alfa, por exemplo, a interleucina 6, elas já são dosadas, mas não está viável ainda para todo mundo, né? Mas, assim, eu acho que pelo menos essa dica, né? Então, se você dorme mal, com certeza está criando um ambiente péssimo para a sua saúde. A cronodisrupção, que é essa alteração de sono, eu acho que é uma das piores coisas, né? Então, eu falo pro meu paciente, está cansado? Tem que dormir, não é treinar no outro dia. Seu treino vai ser um lixo, para com isso. Então, está cansado? Vai descansar. No outro dia você treina. Né? Eu sou um péssimo exemplo, então não vou falar Trabalha nada. enquanto eles dormem e morra de infarto. Você entendeu? Se seu corpo está te dando sinais, você não está bem, você tem que descansar. Seja coerente, né? Tem que dormir, pronto. Então, no outro dia você está descansado, você vai lá. Então, existe. Então, existe hoje um termo, né, que chama medicina de precisão, né? Porque ela está sem microfone. Tá. Me diga uma coisa, em relação a perfil genético, tem perfil genético para quem vai inflamar? É uma história familiar? É um processo individual? E tem alguma forma de diagnóstico desse tipo de patologia? Loreta, hoje existe um termo que chama medicina de precisão. E os trabalhos mais recentes, em várias áreas, você sempre vê lá. Usamos medicina de precisão, então é o quê? É a genética entrando para que defina melhor onde você está classificado. A gente chama de polimorfismo, tá? Por exemplo, os pacientes que são baixos metiladores. O que significa isso? É aquele paciente, por exemplo, que não consegue transformar o ácido fólico em metilfolato dentro da célula dele, que o metilfolato é importante para o DNA. Esse paciente, ele tem menos proteção, por exemplo. Mais ou menos 35% da população, ela se encontra nesse quadro, tá? De baixos metiladores. Então, mas eu falo que a clínica é soberana. Quando você olha a história clínica, é aquela família que várias pessoas tiveram câncer, ou tem doença cardiovascular prematura, ou as mulheres têm aborto de repetição. Então, esse paciente em especial, ele tem que ser visto com muito mais zelo e cuidado. Certo? Isso é importante, os baixos metiladores. E hoje, com a medicina de precisão, com os testes genéticos, que você faz uma vez na vida só, a sua genética não muda, tá? E isso é bacana porque você vai dar um norte diferente para aquela pessoa. Orientar a alimentação, suplementação, estilo de vida, né? Mas é importante que a pessoa faça, tá? Porque a gente vê, às vezes, a pessoa faz uma lua de mel com tratamento, né? Daqui 1 ano, 2, esquece e muda tudo. Então, isso tem que virar um estilo de vida para aquele indivíduo que tem essa alteração genética. Tá ótimo. Eu queria agradecer a Diná e a gente se vê no próximo bloco. Obrigada.